No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar a história da vida da escrava de Naamã. É uma história sobre como é importante a gente seguir, apesar de ter tido um passado difícil. A importância de que aquilo que te aconteceu, você compreender que já passou e você conseguir reagir, você conseguir seguir na sua vida a partir desses acontecimentos, né? Sem que o seu passado te trave, sem que o seu passado se torne a sua vida, né? Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vinda. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro de 2023. O que é que você fez? Me perdoe. O que é que você fez pelo seu positivo nesse primeiro mês de 2023? Me conta aqui. Já pega seu café, já pega sua Bíblia. Deus sabe como é difícil esquecer o que aconteceu no passado. Em sua palavra, Deus nos dá diversos exemplos de mulheres com histórias difíceis, mas mesmo assim, Ele usou cada uma delas de um modo muito especial. Somente um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo pode nos ajudar a enfrentar o passado. Ele remove a culpa, alivia a dor e nos santifica. Apesar da história da escrava de Naamã ser curta, é um exemplo claro de como Deus pode nos ajudar a superar nosso passado. As experiências dessa jovem menina e Naamã, o comandante do exército da Síria, estão relatados no livro de 2 Reis 1:19. Mais uma vez, o nome da menina não é mencionado. Uma escrava não seria suficientemente importante para ter o seu nome registrado. Para Deus, não importa o lugar que ocupamos na sociedade, pois Ele vê os nossos corações e conhece nossa fé. Há pouca informação sobre esta jovem, que servia a esposa de Naamã, mas encontramos algo lá em 2 Reis, onde diz assim: saíram tropas à terra de Israel e levaram uma cativa menina, que serviu à mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Durante um ataque de soldados inimigos, essa menina havia sido capturada e separada de sua pátria. A Bíblia não nos dá nenhum indício para onde foi sua família depois do ataque inimigo. Ela foi tirada de tudo que lhe era familiar e teve que aprender a viver um novo modo de vida. Certamente foi difícil para ela. Só podemos imaginar o quanto ela deve ter sentido a falta do seu lar. E coloquemos-nos no lugar dela e pensemos sobre tudo quanto ela deve ter passado. Como teríamos reagido frente a uma enfermidade, né? Porque a lepra era extremamente contagiosa, né? Como teríamos ajudado, né? A gente percebe na história que ela tentou ajudar, né, o patrão. Ela demonstrou interesse genuíno, não somente uma vida completamente dependente de Deus, para ter coragem de informar a senhora sobre o profeta que poderia ajudar. O que será que essa menina viu ou ouviu que lhe trouxe tanta confiança em Deus e seu profeta? Quanto respeito essa menina escrava adquiriu no lar de Naamã para ele dispor-se a ouvi-la, porque ela tinha tanta razão que Naamã poderia ser curado. Onde ela alcançou tanto discernimento espiritual em tão pouca idade? Talvez as mais importantes perguntas fossem essa: como reagiriam os filhos de famílias cristãs atualmente se precisassem enfrentar situações hostis? Ensinamos nossos filhos como Deus ordena? Perdão. Como família,
Quanto tempo dedicamos para recordar o que Deus tem feito por nós? Se os nossos filhos fossem submetidos a situações difíceis, tal como a desta jovem, eles poderiam oferecer exemplos do poder de Deus? A Bíblia não fornece detalhes sobre o que esta jovem escrava disse, nem sobre as perguntas de Naamã. Somente nos diz que Naamã ouviu suas palavras. Lemos sobre a cura da lepra de Naamã. Em 2 Reis 5, ele foi ao encontro do profeta Eliseu, que o instruiu o que poderia fazer, e foi completamente curado. E para confirmar que tudo isso realmente aconteceu, Jesus se referiu a esta história no livro de Lucas 4:27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Então, a gente vem o poder, né, do agir de Deus na vida dessa menina e como ela pôde ser bênção no lugar onde ela estava. Agindo dentro daquilo que lhe cabia, né, fazer. Se essa jovem escrava tivesse escolhido se irar e guardar ressentimento e amargura contra seus captores, sua história nunca teria acontecido. Você se sente ressentida por alguma má experiência durante a sua infância, a adolescência ou vida adulta? Se alguém tivesse o direito de culpar a Deus pelo que lhe acontecera, essa jovem o teria, mas não o fez. Nós também precisamos pedir a Deus que nos ajude a esquecer as coisas do nosso passado, que hoje nos afetam. Precisamos aceitar a ajuda que Deus hoje nos oferece. Desse modo, poderemos ser mulheres através das quais Deus poderá trabalhar e mostrar ao mundo o seu amor, poder e graça. Devemos aceitar a vontade de Deus e a maneira que Ele age em nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve isso lá no livro de Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Algumas vezes podemos nos sentir aliviadas se escrevermos as dores, desilusões e amarguras da nossa vida. Leia as anotações para o Pai Celestial. Peça que Ele limpe da sua memória as coisas negativas e a ajude a seguir adiante. Em 2 Coríntios 5,17 diz: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fizeram novas, né? E aí a gente vê essa jovem provavelmente teve uma estrutura familiar saudável, uma estrutura familiar onde ela aprendeu sobre a palavra de Deus, né? E ela tinha um coração manso e puro. Porque se não fosse assim, quando ela foi capturada, quando ela foi raptada da sua família e se tornou escrava, ela teria se revoltado, se rebelado contra os seus senhores e muito provavelmente talvez ela teria até pagado com a própria vida, né? Então ela demonstra mansidão, vamos dizer, né? O que é mansidão? É uma pessoa que compreende aquilo que Deus tem como vontade para a sua vida e aceita, né? E aí ela não só, ela foi além, né? Ela ainda demonstrou preocupação, compaixão com o seu Senhor, né? Instruindo, dando a ele a informação sobre o profeta Eliseu, né? E a condição de que Eliseu poderia curá-lo. E aí você vê que depois lá, mais adiante já, Jesus Cristo cita inclusive a história de Naamã como sendo o único que foi purificado da lepra. Olha que bênção essa menina foi nessa casa. Apesar da condição para a qual ela foi designada, a qual foi imposta a ela, sabe? E aí, o que essa história quer nos ensinar?
Quantas vezes você está tão presa em acontecimentos e se esquece que tudo aquilo conspira para o bem daqueles que amam a Deus? Às vezes você está tão presa ao seu passado, a dores, a ressentimentos, né? Talvez alguma situação em que sua mãe faltou, em que seu pai esteve ausente, ou qualquer outro adulto, cuidador, às vezes até seu próprio marido, te fez, e você fica se ressentindo e guardando essa mágoa dentro do seu coração. Na história dessa menina nós vemos que ela escolheu fazer um novo recomeço a partir daquilo que lhe foi dado. E aí às vezes Deus está ali te dando uma nova história, Deus está te oferecendo uma nova oportunidade, mas você está tão machucada e está tão presa àquilo que fizeram com você, aquilo que te aconteceu, que você não está conseguindo estender a mão, você não está conseguindo ver o que é que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes a gente precisa sair do ambiente em que a gente está, da nossa zona de conforto, para realmente viver o novo de Deus. Talvez aquele lugarzinho ali onde você está, que você acha que está bom, mas só está te fazendo mal e só está te sugando. Ontem, inclusive, eu perguntei lá nos meus stories, o que é mais importante? A opinião alheia ou ter seu bebê nos braços? E na história dessa escrava, nós vemos que ela não murmurou, ela não reclamou, ela aceitou a nova vida que lhe foi imposta, porque ela não teve escolha. Mas o que ela escolheu? Fazer daquela nova vida uma bênção. Ser uma bênção no lugar onde ela foi colocada. Ela foi tirada da sua família para ser escrava numa terra estranha, num lugar completamente estranho. A Bíblia diz que ela era jovem, uma menina ainda, mas ainda assim, a criação dela, a sabedoria que os pais tinham dado a ela, era tamanha que ela foi capaz de ser bênção no lugar onde ela foi colocada. E aí nós, enquanto pais, enquanto futuras mamães, né? Aquilo que Deus espera e aquilo que Deus quer de nós é que nós possamos ser esses educadores, né? Que conscientizam as nossas crianças. E é para isso que Deus está te chamando e é para isso que Deus está te capacitando e te preparando desde agora. Porque da mesma forma que essa menina teve que deixar para trás o passado e não pôde carregar feridas, porque se ela fosse rancorosa e fosse carregar mágoas porque ela foi tirada da sua família, ela não teria sido bênção no lugar onde ela foi colocada, na nova história, na nova vida que ela construiu. Tanto que ela é lembrada depois lá por Jesus Cristo até, por ter auxiliado o seu Senhor a se curar de uma doença que não tinha cura na época, que era a lepra. Então ela foi bênção no lugar onde ela estava. Então muitas vezes você está deixando a sua bênção passar, porque você não está disposta a seguir adiante. Para cada solução você encontra um problema. E eu tenho visto muito isso. Eu apresento as soluções e recebo um outro problema, ao invés de acatar a solução, acatar aquele direcionamento que Deus está dando, né? E é importante que a gente consiga compreender que o nosso medo está atrelado a coisas que muito provavelmente ou a gente viveu no passado, ou que fizeram conosco no passado, ou que a gente ouviu falar no passado, porque quem tem voz, quem conviveu com bisavós, né, tem uma tendência de ter escutado muitas histórias, né? E a gente sabe que a vida das mulheres de antigamente, né, era muito mais sofrida, era muito mais penosa, no sentido de não ter voz, não ter vez, né? De ter tido uma maternidade mais difícil, mais conturbada. E a gente vem carregando em nós essas histórias. E é tempo de se libertar, né? É tempo de reconhecer, e as histórias bíblicas vêm nos trazendo isso. Nós estamos estudando as histórias das mulheres da Bíblia. O quanto Deus ama a mulher, o quanto Deus tem um plano, tem um propósito dentro da nossa vida, né? De acordo com a vontade dele. Ele nos deu a capacidade de gerar, de dar origem a uma nova vida. Isso por si só já é grandioso, já é uma bênção.
partir de nós, né, a criação de novos seres, vamos dizer, o povoamento do mundo, né? Isso é grandioso. E aí, quando você se depara com a dificuldade para engravidar, surgem muitos questionamentos. E existe uma tendência natural que situações do passado venham à tona para lhe culpar, para lhe gerar questionamento, para lhe confundir realmente, né? E aí, até no estudo aqui diz que é muito importante e ajuda muito que a gente escreva, né? Que você consiga tirar da mente e colocar no papel tudo aquilo que você sente hoje, que pesa no seu coração e que talvez esteja realmente bloqueando, né, o seu seguir adiante. Porque quando a gente fica preso às feridas do passado, às dores que nos causaram no passado, dificilmente a gente vai conseguir avançar. E aí quando Deus coloca nessa história que essa escrava teve uma criação consciente, que os pais dela deram a ela sabedoria, né? E quando ela se viu sozinha e longe dos pais, ela conseguiu demonstrar o que ela tinha aprendido com os pais. Deus quer isso de nós enquanto pais. Mas se nós tivermos feridas que ainda nos machucam, existe uma tendência natural de que a gente reproduza em nossos filhos as mesmas dores que um dia causaram em nós. E é aí que é importante que você tire de dentro de você. Uma ferida só é curada quando ela é aberta e limpa, por mais que doa, por mais que seja difícil. Mas esse é um dos propósitos de Deus estar te convidando, né, para viver a dificuldade para engravidar antes de se tornar mãe. Porque existe algo dentro de você que ainda precisa de atenção, que ainda precisa de cuidado, que ainda precisa ser curado, para que só então você consiga receber o seu filho. Isso porque Deus não quer que a gente reproduza nas nossas crianças as mesmas dores que a gente carrega desde a infância e pela vida toda. É preciso olhar para isso. Aquilo que te fizeram, você não pode repassar e continuar fazendo com o seu filho. Precisa terminar em nós, precisa parar em nós. As nossas dores precisam ser curadas em nós. E não adianta falar que eu sei, que eu não vou fazer, porque eu vivi isso na pele. Eu tive uma infância muito difícil com a minha mãe. Minha mãe foi muito abusiva até, vamos dizer. Agressiva, brava. E pergunta pra mim qual foi o primeiro comportamento que eu me vi repetindo com os meus filhos? Foi de agressividade, foi de nervosismo. E foi justamente o meu estalar pro opa. Eu literalmente me dei conta de que eu estava sendo a minha mãe para os meus filhos. E graças a Deus, hoje eu tô aqui porque eu consegui despertar a tempo e compreender que eu precisava me curar, que eu precisava fazer o caminho de volta para a minha infância, porque eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Pelo contrário, eu quero para eles muito mais e muito melhor. Então, por mais que você também tenha esse desejo hoje e me diga assim, mas meu filho vai ser muito amado, eu não tenho dúvida de que ele vai. Eu sou louca pelos meus filhos. Mas tudo aquilo que te feriu e que ainda dói dentro de você, naturalmente você vai trazer para fora quando você estiver diante do seu filho. Porque eles são a nossa expressão da criança interior. Quando nós pegamos os nossos filhos no colo, é como se a gente estivesse se vendo criança de novo. E Deus nos convida a olhar para dentro de nós. Quem está há muitos anos tentando engravidar, já tentou de tudo, não tem um diagnóstico físico aparente, mas a gestação não vem. Quando eu começo a conversar com essas pessoas, por mais que elas me digam que não tem nada, sempre tem muita coisa. Dores do passado que foram sufocadas dentro da gente e que por isso hoje talvez a gente não se lembre. Mas uma palavra que é dita dispara gatilhos e que nos fazem reviver essa dor dentro de nós. E de forma muitas vezes inconsciente. Através do medo, através da culpa, através da ansiedade. Todos esses sentimentos ruins são gatilhos de algo que foi feito conosco no passado e que nós precisamos curar para conseguir avançar e, de fato, realizar o desejo de ser mãe, para que
nós sejamos mães conscientes, mães amorosas. A gente vem de uma geração em que nós viemos para transformar os nossos pais. A gente vem de uma geração do apanhou e não morri, do passei pelas dificuldades e estou aqui. A geração dos nossos filhos é uma geração do futuro. É uma geração que já vem diferente agora após pandemia. É uma geração que não admite mais essas dores, porque são crianças que não querem receber dos pais a dificuldade, pelo contrário, querem receber dos pais o amor e vêm para nós pelo amor. Então, enquanto tiver dor dentro do seu coração, coisas do passado que ainda te machucam, que ainda te magoam, né? Se você não conseguiu ter uma boa educação dos seus pais, não teve uma boa relação com seus pais, principalmente. A dificuldade para engravidar, a infertilidade está intimamente ligada com a nossa relação com os nossos pais. Justamente por isso, porque Deus não quer que a gente transmita para os nossos filhos aquilo que foi motivo de dor e sofrimento para nós. Então, por isso, nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar, olhando para dentro de nós. As dores físicas, as causas físicas, né, para quem tem um diagnóstico físico, todas elas são a forma do seu corpo manifestar aquilo que está aí dentro de você. A endometriose e a adenomiose, por exemplo, estão intimamente ligadas com a falta do pai. A menina que se sentiu desprotegida e que o pai não esteve ali. E aí a gente vê, por exemplo, em casos de abuso, mulheres que sofreram abuso, têm uma tendência natural a desenvolver a endometriose e a adenomiose. É uma forma de proteção do útero, porque é um tecido que vai envolver o útero ali e toda a cavidade abdominal. É como se estivesse protegendo o nosso órgão reprodutor. Por quê? Faltou a proteção do pai, ela se sentiu exposta em algum momento da vida e agora o corpo está contando o que aconteceu no passado. Então, voltar ao passado, reabrir essa ferida, limpá-la, curá-la e tratá-la é importante para que você consiga evoluir e conseguir estar saudável, estar bem para ter seu bebê e também para não reproduzir com ele a mesma coisa, as mesmas dores que te causaram. Você não precisa ser aquilo que te fizeram no passado. E não é isso que Deus deseja para a sua vida. Então, quando eu digo que a dificuldade para engravidar é uma oportunidade, é olhando para situações como essa. Deus quer que você se ame, se cuide, se olhe, né, para dentro de si primeiro, para que então a vida, né, o seu filho, uma nova vida que vai nascer a partir de você, venha livre de todas as suas dores. E que você possa se tornar uma mãe amorosa, uma mãe consciente do seu papel, da sua missão na Terra enquanto mãe da geração do futuro, né? Nós somos as mães aí da geração do futuro, uma geração que precisa ser saudável. O nosso planeta não aguenta mais tanta maldade, tanta coisa ruim que a gente vê acontecendo. E é para isso que Deus está nos chamando, inclusive olhando para as histórias das mulheres da Bíblia. Todas as que viveram dificuldade para engravidar deram origem a grandes nomes da Bíblia, que tiveram histórias preciosas na Bíblia. E é para isso que Deus está convidando você, tentante. Receber uma dificuldade para engravidar não é um castigo de Deus, é uma oportunidade. Deus está querendo te curar de alguma coisa, te tratar em algum ponto, para que quando o seu filho, sua bênção chegar, você esteja por inteira para essa criança. E para que o seu filho seja uma bênção no futuro, seja motivo de orgulho, seja criado em sabedoria e em graça. Esse é o papel da mulher que tem dificuldade para engravidar. Encontrar o para que está vivendo para conseguir evoluir e avançar dentro da jornada e poder receber a bênção. Acredito que seja essa a palavra do Senhor para o dia de hoje. Nem era isso que eu tinha planejado falar, mas Deus vai conduzindo, né? E eu senti no coração de avançar nisso, e é importante, porque é de fato essa a compreensão que tem faltado. Entender que nada é por acaso, que em tudo Deus tem um propósito e em tudo existe um tempo de Deus, né?
E esse tempo que você está vivendo de dificuldade é um tempo de preparação. Quanto antes você conseguir se abrir para isso, para identificar o que é que está bloqueando, né, a sua fertilidade, mais rápido o seu positivo, o seu milagre vai chegar. Porque mais depressa você vai encontrar o caminho para o qual Deus está te conduzindo e aquilo para o que Deus está querendo te mostrar. Existe alguma coisa aí dentro de você que precisa ser deixada para trás, precisa ser curada. Eu tô toda arrepiada. Para que você avance, para que você consiga de fato viver uma nova história. O seu bebê vem para uma nova história, para uma mãe cheia de amor, não de dor. Tudo que te machucou é lá atrás, é no passado, tem que ficar lá atrás. É vida nova, você deseja um novo ser, você deseja dar à luz a uma criança, compreenda que ele vem para você pelo amor e precisa de uma nova história, precisa de você por inteira, né? É vida nova, é vida em abundância. E é isso que Deus deseja para nós. Deus não está castigando você porque você recebeu essa dificuldade. Entenda isso como uma prova do amor tão grande de Deus pela sua vida, porque Ele deseja que de fato você viva a maternidade como ela tem que ser, por inteira, por completa. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para te louvar e te agradecer por essa palavra, por essa bênção, Senhor Deus, nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por falar através da minha boca, Senhor, por colocar no meu coração palavras, Senhor Deus, que de fato precisam, Senhor, ser trazidas para o mundo. Que nós possamos, Senhor Deus, quebrar todos esses tabus, tudo aquilo, Senhor Deus, que faz com que cada mulher que vive hoje uma dificuldade para engravidar, Senhor Deus, não se sinta digna de ser mãe. Pelo contrário, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, compreender o nosso papel nessa história, nessa jornada, e que cada uma, Senhor Deus, possa encontrar o caminho, Senhor, para a realização do sonho de ser mãe. Existe um propósito, existe um plano, Senhor Deus, na vida de cada uma delas, e eu creio, Senhor, que tudo ocorre para o bem e para a Tua vontade. Nada é por acaso, nada é em vão. Que cada mulher que ouvir essa palavra nessa manhã, Senhor Deus, consiga encontrar o seu caminho. O caminho, Senhor Deus, que leve ela para essa nova vida, para que ela receba, Senhor Deus, o milagre da vida em seu ventre. Eu oro, peço e agradeço, Senhor Deus, pedindo que nos abençoe, que nos guarde, Senhor, neste dia, nos proteja, nos livre de todo mal. Nos perdoe, Senhor Deus, ainda pelas vezes em que duvidamos, em que questionamos. Acredito, Senhor Deus, que a Tua palavra vem pelo amor e que nós possamos evoluir e caminhar juntas nisso, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Que o Senhor Deus abençoe o nosso dia, nos guarde, se faça presente aí nas nossas vidas. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.